CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Bom, nos últimos dias choveu pra caramba, deu raio, deu trovão. E aí, Gilberto Sudré vai nos contar hoje se os nossos aparelhos eletrônicos, sofrem algum risco em dias assim. Né, Gilberto? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu? Essa questão de fornecimento de energia, principalmente nessas épocas de chuva e muitos raios, né, tempestades elétricas, pode sim causar uma série de danos, né, aos nossos equipamentos elétricos e eletrônicos, né? Se a gente não cuidar direitinho deles, não tiver a proteção adequada nesse caso. Principalmente no caso de falta de luz, inclusive, né? Quando a energia retorna, pode ser que ela volte com uma intensidade maior ou pode com uma certa variação, o que pode claramente queimar os equipamentos, né? Essa é uma questão que a gente deve ter algumas proteções em relação a isso. E aí, a principal questão que a gente começa a tratar essa proteção dos nossos eletrônicos e dispositivos elétricos é o aterramento, ou seja, aterramento é aquele que aquela situação onde eu vou conectar, né, além do positivo, né, das duas fases e neutro do equipamento, a gente tem uma terceira conexão que é o terra, onde o equipamento vai estar protegido. Caso tenha alguma sobrecarga no equipamento, ele vai drenar essa sobrecarga para o terra. Quando não tem o terra, na verdade, essa sobrecarga de energia, essa variação de energia, acaba ficando acumulada dentro do equipamento. Ou seja, não tem como ele drenar isso para outro local e isso causa a queima dos equipamentos. Então, o equipamento, o aterramento, ele protege os equipamentos de descargas elétricas e falhas, né, nesse caso aqui. Então, essa é uma questão importante de termos uma tomada de 3 pinos com um bom terra. Isso, né, vem desde lá da caixa, né, de disjuntores, né, onde vem lá da alimentação, ou seja, desde o prédio em si, tem um aterramento comum ao prédio, que foi bem colocado lá na parte de baixo, né, do prédio, com as hastes corretas, feito um aterramento. Isso vai ser distribuído ao longo de todo o prédio, né, nos cabos do fio terra, né, para essa situação. Então, isso é uma questão bem importante. Além, obviamente, do aterramento, a gente tem outros equipamentos que podem melhorar a proteção dos nossos equipamentos elétricos e eletrônicos para isso. O primeiro deles, vamos falar do mais simples, né? É aquele filtro de linha, né? Ou seja, aquele parece uma extensão, na verdade, que tem várias tomadas, alguns têm aquela chave liga e desliga, que tem embutido no filtro de linha. Alguns são apenas uma extensão, não tem nenhum tipo de proteção, mas alguns filtros de linhas têm o que a gente chama de protetor de surto, que está embutido dentro do filtro de linha, que é um protetor que ele consegue, caso tenha uma variação muito alta, né, ou para baixo ou para cima, né, da energia, ele consegue interromper, evitando que esse excesso de energia chegue até o equipamento e queimando, provocando a queima do equipamento. Então, o filtro de linha que tem a protetor de surto, ele tem essa situação. Obviamente que o filtro de linha com protetor de surto, ele tem alguns limites, né, dessa variação que ele consegue controlar. Outro equipamento que é um pouco mais sofisticado, um pouco melhor e oferece um pouco mais de segurança são os estabilizadores, que aí ele já consegue controlar, né, uma variação maior de energia, né? Ou seja, então ele consegue fazer esse controle e até proteger de forma melhor os equipamentos, né, que estão conectados através do estabilizador. E por último, né, a gente tem os no-breaks, que são os equipamentos que têm a maior proteção. Na verdade, o no-break ele tem uma bateria, normalmente ele trabalha, a gente chama de flutuação, ou seja, ele fica alimentando a bateria e a bateria alimenta a carga, ou seja, caso tenha algum tipo de excesso de carga ou até falta de luz, na verdade, o no-break ele vai interromper esse uso da energia que vem da tomada e vai ele mesmo fornecer energia através da bateria, né, para os dispositivos, protegendo de forma bem mais completa, inclusive, os equipamentos. Obviamente que os no-breaks, eles são, como eu falei, do mais simples até o mais caro, né? Ele vai subindo de preço, né? Ou seja, o filtro de linha é um equipamento relativamente barato, o estabilizador também, hoje em dia é bem barato, o no-break não é tão barato assim, apesar de já ter caído bastante de preço em relação a isso. Então, essa é uma questão importante. É importante também que você, ao escolher alguns desses equipamentos, o filtro de linha, estabilizador ou no-break, veja a potência, ou seja, quantos equipamentos você vai ligar nesse dispositivo, porque todos esses dispositivos têm uma carga máxima que ele consegue controlar, ele consegue alimentar. Se você ultrapassar essa carga máxima, inclusive, pode ter
até correr o risco de incêndio ou até de uma queima do próprio equipamento de proteção. Então, observar qual é a carga que você vai ligar nesse equipamento para poder fazer esse tipo de ligação. A E, por carga último, máxima é o número de equipamentos ligados nele? na verdade, é a potência. Você tem que ver qual é a potência que o equipamento fornece. Por exemplo, no breaks, por exemplo, tem no breaks de 500 watts, 600, 700, 1000 watts, ou até mais do que isso. Então, veja, uma fonte de computador, normalmente ele tem 250 watts de potência, né? Uma fonte comum de computador, né? Tem fontes mais potentes, com equipamentos de game, por exemplo, que tem placas de vídeo mais sofisticadas, até tem fontes com maior potência do que o 250, mas, em geral, um computador tem essa potência. O notebook normalmente gasta em torno de uns 70 watts, mais ou menos. Isso é média. Tem alguns que gastam um pouco mais, um pouco menos do que isso. É interessante que você olhe na fonte de alimentação, tanto do seu notebook quanto do seu computador, qual é a potência que aquele equipamento vai usar da rede. E aí você vai somando, né, todos aqueles equipamentos que estão conectados naquele dispositivo de proteção, seja ele um filtro de linha, um estabilizador ou no break, e aí veja se a potência do que você ligou, dos equipamentos somados que você ligou, não ultrapasse a potência máxima que aquele dispositivo pode fornecer para os equipamentos para isso, né? Então, esse é o cálculo que a gente faz para saber se aquele equipamento de proteção suporta aquela carga que você está querendo ligar nele, nessa situação. Ô, Gilberto, aí, Fernanda, pode falar. e por último, assim, uma coisa que é importante, né? Ou seja, não tem nada 100% seguro. Então, obviamente que pode acontecer que mesmo que você tenha um no-break, mesmo que você tenha um estabilizador, um filtro de linha, a variação seja tão grande, né, ou tão intensa, que a queima do equipamento, né? E aí você deve recolher todos os seus dados, né, seja de equipamentos, nota fiscal, né, e fazer uma reclamação na própria companhia elétrica que forneceu aquela energia naquele problema para lá. Ou, né, pode ser também um problema da instalação elétrica. Então é bom que você veja também a situação, por isso que eu falei do aterramento inicialmente. E não esquecer, obviamente, dos backups, né? Ou seja, caso aconteça algum tipo de intercorrência com o seu equipamento, você não vai perder os seus dados, né? Ou seja, já que você fez um backup, né, ou na nuvem, ou no HD externo, aí eu sugiro mais de um HD externo para fazer essa situação ou essa proteção dos seus dados para isso. Entendido. Quando está chovendo muito e começa a trovejar ou a raios, né? A gente deve deixar os equipamentos carregando na tomada? Então, é interessante assim, se você não precisa exatamente deixar o equipamento naquele momento na tomada, você pode tirar, é uma proteção a mais. Se você tem uma intensidade forte de uma tempestade elétrica com muitos raios, né, no local, é interessante que você tenha retire, né, o equipamento da tomada, caso você realmente não precise de estar com ele ligado na tomada, né, para isso. Agora, tem alguns equipamentos que você tem que deixar ligado, né, por alguma situação, para preservar algum alimento ou fazer algum tipo de ação que você precisa naquele momento, e aí, na verdade, é interessante que você tenha um mecanismo de proteção para isso. Uhum. Chego aqui de algumas perguntas. O no break, por exemplo, a pergunta do Ronaldo é para uma casa. Existe uma carga básica? Na verdade, não. Assim, as cargas são muito variadas. E um no-break para alimentar uma casa toda é um no-break bastante grande, né? Ou seja, na verdade, você vai colocar, eu sugiro que você coloque o no-break naquilo que você não pode interromper a energia. Então, você, por exemplo, tem um computador, né? Os notebooks já são, por natureza, já tem um no-break, entre aspas, embutido, já que ele tem a bateria. Então, se falhar a energia, né, ou alimentação elétrica, o computador não vai perder nenhuma informação, caso sua bateria, obviamente, esteja em pleno funcionamento, né, nesse caso. Já um computador, um desktop, que não tem essa situação, caso falte energia e você estava editando um texto ou fazendo uma planilha, você vai perder aquela informação. Então, isso acaba prejudicando essa situação, né, de você ter que ter um no-break. Agora, para fazer um no-break para a casa toda, aí já seria um equipamento muito potente, né, e muito, muito caro. E, na verdade, depende de cada casa, o que você tem de eletrodoméstico dentro de casa. Entendido. Quando dá aquele pico de energia, o que a gente deve fazer? Então, desligar de uma vez, deixar lá. Pode falar. Se faltou luz, por exemplo, né? Ou seja, é interessante que você tire da tomada os equipamentos, né? Porque quando a luz retornar, pode ser a energia retornar, pode ser que ela
venha numa intensidade maior, que venha com alguma flutuação, e aí pode ser que isso queime os equipamentos. Então, é interessante que faltou luz, se você puder, retirar os dispositivos da tomada, esperar que a energia retorne, né, esperar por um tempo, ver se ela entra no estágio, né, de normalidade, e aí sim retornar os equipamentos de novo na tomada. Uhum. A gente está falando de equipamentos pequenos, né, gente? Smartphone, notebook, exatamente. computador. A gente não está falando de geladeira, theater, né? Exatamente, né? Então, ou seja, equipamentos que eu consiga até remover, né, da tomada, coisa parecida assim, que seja fácil você retirar da tomada isso. Uhum. O Jailson me perguntando aqui se os no-breaks têm bateria e qual a vida útil delas. Então, os no-breaks têm bateria, tem alguns no-breaks que têm bateria interna, e tem no-breaks mais potentes, a bateria fica fora, é a bateria mais potente, a bateria normalmente é uma bateria selada, né, que fica fora do no-break. Mas os no-breaks menores, até 1 kVA, até 1,5, 2 kVA, 2.000 watts, né, é uma bateria interna selada, e a durabilidade é basicamente a mesma dessas durabilidades de bateria de celular. Em torno de 2 anos, você teria que trocar a bateria por uma outra, né, internamente, para isso. Uhum. Vamos aos destaques que marcaram essa semana? Vamos. Viralizou. Conta pra gente o que foi notícia. Muito bem, Fernanda. A primeira notícia que me chamou a atenção foi que a McAfee, que é um fabricante de antivírus, né, famoso, a gente até comenta dele algumas vezes aqui, já comentou, fez um levantamento, né, mundial sobre o prejuízo do cybercrime em 2020. E o número que chegou foi a mais de $1 trilhão. Ou seja, todos os ataques que a gente tem acompanhado, né, em várias empresas, alguns que não são divulgados e alguns acabam sendo divulgados, mas todo esse prejuízo global do cybercrime no mundo passou em 2020 já de $1 trilhão. Veja que o impacto econômico, né, dessa questão dos ataques, né, em empresas, roubo, vazamento de informações, recuperação, né? As empresas também gastam dinheiro recuperando os dados que foram ou perdidos, ou sobrescritos, ou criptografados pelos ataques. Então, veja como é que é essa situação. E a previsão para 2021 não é animadora, né? Ou seja, a tendência, inclusive com a entrada em vigor da LGPD, é que esse tipo de ataque, né, aumente, né? Isso fique mais comum ainda. Uma outra notícia que chamou a atenção e realmente está mexendo com o mercado, né, é que na última quarta-feira o Facebook ele recebeu uma notificação da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, né, de uma ação conjunta de 48 estados norte-americanos processando a companhia sobre acusação de práticas anticompetitivas, né, que envolve principalmente a compra do Instagram e do WhatsApp, né. Esse é um fato que praticamente assim, reúne democratas e republicanos, né, ou seja, nos Estados Unidos, contra o Facebook, exatamente por essas práticas anticompetitivas, e essa ação pode culminar, olha só, na obrigatoriedade do Facebook vender, né, o Instagram e o WhatsApp para terceiros, né, e ficar Meu sem Deus, isso aí. já pensou? Apenas... Exatamente. Então veja que é um processo longo, vai demorar um ano ou mais de um ano para todo se desenrolar, mas aparentemente é um processo bastante complicado, ou seja, a vida do Mark Zuckerberg, a partir da última quarta-feira, ficou bastante mais complicada, e tem muita gente querendo realmente dividir a empresa, né, porque ela ficou muito poderosa, na verdade, nessa situação, né? Então, essa é uma questão importante, né? Obviamente que o Facebook está se defendendo de alguma maneira, mas assim, existem muitas evidências, né, contra essa situação, né, para isso. Enquanto isso, na Europa, Fernanda, essa semana a França multou o Google e o Amazon por violação de privacidade. O Google recebeu uma multa de 100 milhões de euros e a Amazon de 35 milhões de euros. Então veja que as Big Fives, né, as grandes empresas, né, de internet estão chamando a atenção e os governos estão de olho, né, em como elas estão tratando a privacidade dos seus usuários. Então veja que é uma questão que a gente vai ver isso também, uma ideia, uma visão para 2021, isso vai ficar bem mais complicado, né, para isso. Outra notícia também que a Amazon, exatamente como também o Mercado Livre, agora anunciou que vai ter um serviço de entrega própria no Brasil. Então, que ótimo, a Amazon né? está...
É, exatamente. Então, tanto o Mercado Livre, que já tem uma frota agora de aviões, já vai fazer uma logística própria para a entrega dos suas encomendas, a Amazon também anunciou que no Brasil vai ter um serviço de entrega próprio também, né? Com vários terceirizados nessa situação. Então, veja que realmente o pessoal está saindo do Correios, né, pelo preço, pela mesma eficiência da questão. E, por último, a venda de notebooks cresce 18% na pandemia e de celulares 19%. Então, veja, as pessoas estão cada vez mais em casa, usando mais computadores, precisando lá de fazer um upgrade nas suas máquinas, e aí, tanto a parte de celulares como a parte de notebooks, houve uma boa compra, né? Ou seja, um amigo meu, inclusive, essa semana passada, tentou comprar um notebook num grande fabricante de notebooks, e a previsão de entrega era 21 de janeiro. Previsão de entrega do notebook, né? Então veja que Meu até Deus. as empresas estão com dificuldade de fornecer, de entregar, né, produtos nesse final de ano agora, para isso. Então é bem preocupante essa situação e veja como é que mudou o comportamento das pessoas. Bom, a gente tinha deixado o Carlos, né, aguardando pela nossa orientação, o Zenfone 5 Selfie, se vale a pena a compra ou não. Ele mandou pra gente essa pergunta na quarta. Isso, então, Carlos, eu dei uma olhada, realmente são vários modelos de celular, eu dei uma olhada ali. O aparelho, o Zenfone 5, ele é um aparelho mais antigo, de 2018, né? Ele não é um aparelho bom, assim, eu diria que ele é um aparelho, tem uma performance fraca, tem uma câmera também, não é das melhores, né? Ou seja, também não é muito boa. A tela é boa, então, ou seja, na verdade, a pergunta depende do valor que você tá comprando, né? Ou Disposto a seja, gastar, né? exatamente, quanto você está disposto a gastar, mas assim, não é um aparelho, esse aparelho já tem 2 anos de mercado, né? Ou seja, então veja que já tem muitos outros aparelhos mais novos. Mas se for um preço interessante, atrativo, pode comparar com outros aparelhos de mercado novos, talvez seja um valor interessante para você adquirir. Mas assim, é um aparelho que tem que ser utilizado com uma certa limitação para aplicativos e para fotografia. Gilberto, vou fechando aqui, olha, com duas dicas dos nossos ouvintes. O Wanderson disse que lembrando que não dá para colocar no break ligado a um filtro de linha ou a um estabilizador, né? Isso, exatamente. Na verdade, cada um desses equipamentos devem ser utilizados isoladamente, ou seja, ou você usa um filtro de linha, ou um estabilizador, ou um no-break, né? Na verdade, juntar os dois não é uma boa opção. É que nem usar 2 antivírus no mesmo computador, não é uma boa opção, né? Uhum. E o Gilmar, lembrando que quando há aqueles picos de energia, né, nem sempre dá para sair retirando tudo da tomada. E aí, se tiver que priorizar alguma coisa, faz o quê? Na verdade, vejo os equipamentos, por exemplo, principalmente que tem motor, ou equipamentos mais sensíveis, por exemplo, computadores, desktop, equipamentos que Ou têm mais motores. caros? Os mais caros também, né? Nesse caso, também algumas situações desse caso. Mas, assim, equipamentos mais novos, né? Pode ser que eles sejam um pouco mais sensíveis nessa situação, os mais antigos sejam um pouco menos sensíveis a isso. Mas, assim, olhar os mais caros e ver exatamente os equipamentos que tenham motores elétricos também, isso pode acarretar algum dano ao equipamento. Obrigada, viu, Gilberto? Bom final de semana para você. Para você também, Fernando, um grande abraço para os nossos ouvintes. Obrigado pelas participações. Até quarta-feira com mais tecnologia.